Oi! Ontem a juíza federal Maria Isabel do Prado condenou Paulo Vieira de Souza, o Paulo Preto, tido como operador do PSDB, a 145 anos de prisão. É a maior pena da Lava Jato. Ele já tinha sido condenado a 27. Eu fiz uma somazinha aqui, ainda dá para fazer esse tipo de soma sem calculadora, dá 172 anos. Ou seja, 24 anos para alcançar o recorde do Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro, né? Logo, o Sérgio Cabral tem lá umas intercorrências na Lava Jato, mas as penas principais dele são penas estaduais, da administração lá do estado do Rio. O Paulo Preto é a pena da Lava Jato mesmo, essa de 145. Pois é, o Paulo Preto já tinha sido preso 2 vezes antes. Agora foi preso e continua preso. Quase o Gilmar Mendes conseguiu soltá-lo, porque o Gilmar, com aquele velho truque de ficar pedindo novas investigações, novas oitivas de testemunhas, estava empurrando o processo para coincidir com o aniversário dele e, em consequência, com a redução da prescrição da pena, o que poderia livrá-lo de qualquer pena. Amém. Não conseguiu. A juíza reagiu e agora o Gilmar Mendes foi pego no contrapé. Quem diria, né? Primeiro, vazou lá que a Polícia Federal descobriu um e-mail da filha que se queixava que o Aloysio Nunes fez um favor lá para o pai dela, arrumando o advogado Zé Roberto Santoro, que ele ia conseguir uma benesse do Gilmar, que ia lhe dar habeas corpus. E ali o Paulo Preto, que é o apelido dele, já estava prestes a delatar e recuou, porque o Gilmar Mendes o soltou. Desta vez não deu. Além deste e-mail, a Polícia Federal descobriu um diário no qual o Paulo Preto anotou, né? Meu anjo protetor Gi, na mesma linha em que falava do Gilmar Mendes. Mas pode não ser o Gilmar Mendes, pode ser o Gilberto, né? O Giovanni, tá certo? Pois é. Só que tem um complicador. Esse complicador está sendo contado pelo Josias de Souza. Eu conheço o Josias há muito tempo, eu nem sei há quanto tempo. Ele sempre morou em Brasília, sempre acompanhou com muita atenção as coisas que acontecem na República, os altos poderes da República, e ele, esta semana, refrescou a minha memória com alguns fatos que eu sabia e com outros que eu não sabia, e foi um quebra-cabeça que se encaixou, beleza. É o seguinte, a Polícia Federal agora descobriu que o Aloysio Nunes Ferreira, aquele que o pessoal da direita aqui vive cobrando que ele era motorista e segurança do Marighella, o personagem do filme do Wagner Moura, e depois ele voltou do exílio, fez política, foi senador e estava procurando os Gilmar Mendes para ajudar o Paulo Preto, e para isso foi até o Raul Jungmann, que disse que só lhe contou o telefone do Gilmar Mendes. O Raul Jungmann foi ministro da Justiça, depois da Segurança Pública do Michel Temer, e o Aloysio foi ministro de Relações Exteriores, substituindo o Zé Serra na chancelaria, no Itamaraty. Pois bem, o Josias, com aquela memória que me lembra os arquivos implacáveis de José Condé, a memória implacável de Josias de Souza, que é um colega que eu admiro e de quem gosto muito. Pois é, o Josias lembrou uma coisa. Gilmar Mendes, Aloysio Nunes Ferreira e Paulo Vieira de Souza trabalharam juntos no Palácio do Planalto. Aloysio foi, primeiro Gilmar, o primeiro deles, foi subsecretário
de Assuntos Jurídicos da Casa Civil e advogado-geral da União no governo Fernando Henrique Cardoso. Pois é, o Fernando Henrique é que o indicou para o Supremo Tribunal Federal. Por isso, ele lá é o terceiro em idade. Vem depois do Celso de Mello, que foi indicado pelo Sarney, Marco Aurélio Mello, que foi indicado pelo Collor, e por fim ele pelo Fernando Henrique. Pois é. Então, trabalharam juntos no Planalto, na época do mandarinato tucano, lembra o Josias. E agora voltam a tentar se ajudar mutuamente, muito embora a filha do Paulo Preto reclamou dessa ajuda que teve um efeito que não resolveu, o que resolve mesmo é a delação, e essa gente custa a aprender que o que resolve é a delação, porque a delação é como boiada, só bebe água limpa o primeiro que chega no rio, o primeiro boi que chega no rio, Quem chega depois já pega água turva, né? Pois é. Antes de contar aqui a fábula do leão e do cordeiro, vamos em frente. O certo é que o Gilmar Mendes não conseguiu dar o habeas corpus que a filha e o Paulo queriam. O Paulo agora foi decretada hoje pela mesma juíza Maria Isabel do Prado. E essas Marias Isabéis são duronas, viu? Duronas no serviço. Pois é, eu conheço uma. Não é juíza não, mas é dura. Bom, então decretou-lhe uma prisão provisória, mandou que ele pagasse 13 milhões de multa e o acusou de peculato, que é roubo de dinheiro público, e organização de bando, num caso que chega a ser asqueroso, que é o seguinte: dinheiro desviado de verba para pagar desapropriação de pobres que tiveram as suas casas derrubadas, suas propriedades invadidas para a passagem do Rodoanel, que o nosso Geraldo Alckmin, que é dessa mesma turma, chama de Rodoanel. Pois então, não é? Lembra aquela história do Paulo Bernardo e da Gleisi Hoffmann, que roubaram dinheiro de funcionários do Ministério do Planejamento. Pois bem, o Gilmar Mendes foi colocado no Supremo e tem conseguido o objetivo de evitar que Tucano fique preso, mas desta vez ele não deu, porque ele encontrou uma juíza e um Ministério Público que peitou. E tanto peitou que o Ministério Público está pedindo a Raquel Dodge que peça ao Supremo Tribunal Federal que o Gilmar Mendes não mais participe de decisões monocráticas ou relatorias de casos do Paulo Vieira de Souza, por causa de tudo isso que eu contei a você. Mas o Gilmar Mendes não se lembra que ele foi padrinho de casamento da filha do Jacó Barata, não se lembra que a mulher dona de um escritório que trabalhava lá para o Rei do Ônibus, lá no Rio, etc. Essa moda do juiz que pede para sair do caso por suspeição, isso no Supremo não existe, né? E o Gilmar é um grande cultor, ele solta todo mundo com quem ele tenha qualquer tipo de relação, né? Por falar nisso, o Marcelo Álvaro Antônio, ministro do Turismo, está novamente pedindo foro privilegiado para o caso das laranjas do PSL em Minas Gerais. Eu tenho dito aqui que esse negócio de política nova, sei não, hein? Veja bem, sabe qual foi a notícia que saiu logo na época dessa história, desse vídeo aí do Bolsonaro? É que a presidência da República este ano gastou 16% a mais do cartão corporativo que na transição os novos políticos diziam que não ia ter mais. 1.100.000 reais, sigilo, não pode, porque é assunto de segurança nacional. Esses políticos novos adoram repetir argumentos velhos do tempo do PT. O último recorde foi batido pela Dilma, foi mais até do que esse, e ela usou exatamente há até quem ache
que o Bolsonaro pôs aquela história do vídeo no ar para esconder essa notícia. Não sei se isso é verdade. O que é certo é que o tweet com o vídeo nojento já foi devidamente... Digamos que o presidente urinou na contramão, mijou para trás, numa nota oficial que o Palácio do Planalto distribuiu com um português muito elegante, completamente diferente do português do Carlos Bolsonaro nos seus tweets ou nas redes sociais em geral. O presidente recuando da história do tweet, né? Só que hoje o presidente voltou a causar polêmica quando ele disse, numa festa lá no Fuzileiro Navais, que a democracia só existe se as Forças Armadas concordarem com ela, né? Olha, realmente... O general Mourão já disse, não, vocês não entenderam, ele está falando do Maduro, porque as Forças Armadas lá não querem democracia e aí nós temos uma ditadura, né? Pois bem, democracia só existe se as Forças Armadas quiserem. Olha, eu tenho elogiado muito as Forças Armadas do Brasil, que as Forças Armadas cumprem direitinho o papel destinado a elas no Estado de Direito. Mas não é bem assim porque elas querem, né? A sociedade brasileira quer. O Bolsonaro foi eleito por eleitores civis, não foi pelas Forças Armadas. De qualquer maneira, pode ser que o general Mourão tenha razão e tenha sido um escorregão retórico. Esperamos que seja, mas também não adianta nada, porque não muda nada a hora do Brasil. O que muda é ficar sabendo que peritos oficiais decretaram que o senhor Bispo de Oliveira, né, o Adélio Bispo de Oliveira, que esfaqueou o Bolsonaro, é doente mental, portanto não pode cumprir pena, mas vai ficar no hospital psiquiátrico porque disse que não vai descansar enquanto não matar o Bolsonaro. Então, esperando o quê? Quem é que vai acreditar nessa história? Eu não acredito, mas vamos em frente, porque meu tempo já acabou, eu não quero mais abusar da sua paciência, direto ao assunto, em pé, e só a verdade nos salvará.